Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma live. Hoje a nossa convidada é a professora doutora Nádia Badui Freire. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agradeço todas a Joyce, a Nelly, a Cláudia, a Nádia acabou de entrar, já vou chamá-la. A Antônia, muita gente. Oi, Nádia, Maria, que tudo bem? prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu, Nádia. Que bom que a gente conseguiu, né, um horário perfeito. Isso. Bom, eu estou agradecendo, né, a presença das pessoas, elas estão entrando. Boa noite novamente a todos os professores e professoras, amigos, pais, mães, né, que estão entrando. O meu nome é Maria Belintani e eu tomei a iniciativa de convidar pessoas que já passaram por mestrado, doutorado e tem pesquisas muito interessantes, especialmente na área de educação. Essas pesquisas, esses relatos de pesquisa, é para deixar esse coisa, né, de que pesquisa é longe da gente. Não, a pesquisa está perto e qualquer um de vocês que está nos assistindo, pode começar a ter planos para fazer um mestrado, uma especialização, mestrado, doutorado, porque nós precisamos de pessoas que sigam em frente nessa jornada educativa, consciente e consciência. A convidada de hoje é a querida professora Nádia Badui Freire. Ela é doutora em educação, mestre e doutora em educação, pelo Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade de Educação da Unicamp. Ela faz parte de um grupo de pessoas que partilham a mesma fundamentação teórica, que é a teoria piagetiana, que ao contrário de que muita gente pensa, continua trazendo contribuições preciosíssimas para a educação. A Nádia tem uma história muito interessante a respeito do doutorado dela, e é isso que ela vai nos contar hoje. Ela estudou a respeito de educação para a paz. E o que será que é educação para a paz? Nádia, é com você. Obrigada, Maria. Eu queria agradecer muito por você ter me convidado para estar aqui nas suas lives, poder trazer a nossa perspectiva de educação para a paz e poder contribuir para que os ambientes, né, os ambientes possam realmente ter uma função melhor quanto à convivência, né? Porque os ambientes interferem diretamente na formação moral, intelectual das nossas crianças, dos nossos jovens e de nós mesmos, né? Então, inicialmente agradecer pela oportunidade de divulgar nosso trabalho. E também dizer que é a primeira live que eu estou participando. Então, eu queria pedir desculpas se eu me mexer muito, se eu. Enfim, eu espero não distrair vocês com os meus, né? Aqui. Bom, quando a gente fala de educação para a paz, Maria, é muito engraçado. Falando muito Lembrei alto? de uma coisa, não esqueça de falar do grupo. Não, não vou esquecer, de Ah, jeito tá. nenhum. Então, mas quando
eu ouço falar de educação para a paz, eu ouço falar, não, desculpem, quando a gente fala de educação para a paz, acontece uma coisa muito estranha, porque muitas pessoas perguntam para mim se é educação para a paz, porque nunca ouviram falar, nem imaginaram, né, que poderia haver educação para a paz. E também algumas outras pessoas nos olham de uma forma meio, sabe, assim, questionadora, falando, nossa, mas educação para a paz? Hoje em dia, a gente precisa tomar decisões mais assertivas na vida. A gente não pode ficar apenas, né, na paz, né? Ah, esse tipo de percepção da educação para a paz nos mostra o quanto ela é vista como entreguismo, né? Como permissividade, como um ambiente de paz e amor bicho, né? Não tenho nada contra, mas não é o nosso caso, certo? Não é essa a E proposta. a nossa educação para a paz, ela é muito ativa, ela é dinâmica e ela tem um referencial teórico consistente, que é o construtivismo e a gente que, como a gente falou aqui, você falou, foi trabalhado dentro do laboratório de psicologia genética da Unicamp. Então, se é para falar um pouco do meu mestrado e doutorado, vou procurar fazer um resumo, né, para entrar no grupo, no nosso grupo de estudos, que é tão importante, que é a vida, né, da educação para a paz hoje, posso dizer, em termos de Brasil mesmo, né? Eu fiz o meu mestrado enquanto era diretora de escola, nos anos de 1900 e pouquinho, como eu estudava já a questão da disciplina. Da indisciplina não havia essa violência que hoje existe. Então, um dos estudos que eu fiz foi sobre o livro Para Onde Vai a Educação, do Piaget, onde ele comenta a Declaração dos Princípios Universais. E num dos capítulos, ele fala muito claramente a respeito da educação para a paz, porque, inclusive, ele escreveu esse livro no Entre Guerras, nos anos de 1930, né? E então esse livro ele diz assim que a educação para a paz também é papel da escola, né? No capítulo onde ele fala sobre a educação. Quando eu li, eu fiquei mais entusiasmada, né? Falei, nossa, é esse o veio que eu quero mergulhar mesmo. E durante o mestrado eu fiz muitas pesquisas. Naquele tempo era pouca coisa, que tinha pouco acesso à internet. E do que eu descobri, quando se falava de educação para a paz, se falava em três conceitos básicos, que são a cooperação, que até hoje é super trabalhada, né, em termos de protagonismo, que a gente tem visto, a capacidade de se colocar no lugar do outro, que vem sendo complementada, porque não é a mesma coisa, com a empatia e a tolerância. Então, no mestrado, eu estudei a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Eu fiz a minha pesquisa, meus instrumentos, tendo por base os estudos também, já que estamos falando de estudo, do professor Robert Selman, de Harvard, que ele fez um trabalho maravilhoso, a tese dele foi sobre isso. A cooperação, eu me apoiei no próprio material do Piaget, no livro Estudos Sociológicos, onde ele explica direitinho, e fiz a minha pesquisa na sala de aula da universidade, em função de eu trabalhar sempre com adultos, né? Eu trabalhei muito pouco com crianças, mas trabalhei na formação de professores que trabalham com crianças, né? Que é a nossa praia. Exato. E com É, magistério, né? como? E com o magistério. Com magistério, muitos anos, né? Mas é, mocinhas já, mas não eram crianças, né? É nesse sentido. E depois na faculdade, graduação, pós-graduação. Bom, mas então, o meu mestrado, eu terminei e
já entrei no mesmo ano que eu terminei o mestrado, teve na USP, tudo isso para comprovar aquilo que você disse, da importância do estudo. Na USP teve uma semana de portas fechadas, todos os institutos da USP fechados, para discutir a tolerância. Na época, no último dia, e eu participei, porque eu já estava de olho, né? Eu tinha feito as Aham. duas. A tolerância, eu falei, calma lá, porque ela é bem complexa, né? É bem complexa. Então, eu mergulhei de fundo, passei, fui lá a semana toda, ao final, eu também assinei, fazendo parte da rede da tolerância pelas Américas, foi uma coisa muito bonita. E entrei no doutorado, então, já pensando em trabalhar a tolerância, mas qual tolerância é essa que todo mundo fala, né, como necessária à educação para a paz? Eu aproveitei os estudos e as publicações que foram feitas depois do seminário da USP e fui alavancando com outros conceitos, com a professora Orli me orientando do laboratório, a professora Orli Zucato Mantovani de Assis. Enfim, eu terminei o doutorado em 2004, que eu levei bastante tempo para fazer, porque quando você estuda com gosto é diferente, né? Você quer ir, você não queria só de papel. Então, eu demorei, mas eu fiz uma pesquisa muito, assim, gigante. A minha tese tem 2 volumes. E quando eu terminei e apresentei a tese em 2004, no mesmo ano, a professora Orli, você deve se lembrar, fez um encontro de professores em Lindóia sobre educar para a paz. Por quê? Porque ela viu a necessidade de se trabalhar a questão de uma paz mais legítima, mais verdadeira, né, nas escolas. E também nos outros ambientes, principalmente na família, né, nas empresas, nos clubes, enfim, são tantos ambientes aí. E ao final desse ano, eu, então, já durante o encontro, eu conversei com a Orly, ela me liberou, vamos dizer assim, me apoiou para montar um grupo de estudos sobre educação para a paz. Então, já nós anunciamos e em 2005 nós começamos o grupo de estudos Educação para a Paz e Tolerância, que hoje nós chamamos de GEPAS carinhosamente. E eu tenho certeza que tem pessoas do grupo aqui nos acompanhando. Então, aí vocês vejam que nós estamos em 2020, então já faz 15 anos que nós trabalhamos com educação para a paz de uma forma organizada, né? Porque antes disso a gente já vinha trabalhando, eu. E são pessoas maravilhosas que vieram somar, trazendo as suas perspectivas, muitas vezes diferentes, os problemas das escolas. Então, o que a gente fazia nessas primeiras reuniões? A gente fazia estudos de caso, sempre à luz da psicologia genética. Olha, Qual educação para a paz? Aquela que promove desenvolvimento. Então, nosso grupo, hoje, com 15 anos, já nós temos 2 grupos, né? O grupo à distância, como não podia deixar de ser, aham. que o nosso amigo Eduardo Amos, que coordena, né, para nós. E é um grupo que reúne pessoas que não podem vir a Campinas, né, para a Unicamp, para participar, então participam online. É muito rico, é uma vez por mês, mas a gente produz muita coisa boa, muitas reflexões, e tem ajudado muita gente a enfrentar o seu dia a dia na escola, né? E temos o grupo presencial, que nós estamos agora praticamente paradas, a gente se reúne de vez em quando também online, né? E o grupo presencial é aquele grupo que está há mais tempo e que também participa dos cursos que a gente dá. A gente oferece cursos para escolas, convidam a gente para dar palestras, é sempre no sentido de divulgar mais a educação para a paz, como a gente acredita, né?
Então é isso. E se alguém estiver assistindo a gente, participando da live, quiser participar dos nossos grupos, depois, Maria, você falou que manda o meu e-mail? Manda o e-mail ou então o link de como entrar na página do seu grupo. Você tem uma página? Ou um Não, nós site não do temos grupo? o site, mas em função de estarmos completando 20 anos, 15 anos, Anos. ele está sendo reformulado. Né? Então, seria bom se puder mandar para a gente, ou mandar no Facebook, tem o Face. Nós Se temos o as Facebook do pessoas grupo. interessadas podem me mandar uma mensagem e eu mando, eu passo o seu e-mail para quem me mandar a mensagem, tá? Para participar do grupo. Eu já recebi várias pessoas. Você tem razão, via Facebook, né? Porque tem as mensagens pelo Face que podem mandar Eu para a gente. entro lá e faço um link. Fica tranquila que eu faço a divulgação, sim. Pode ficar sossegada. Eu mando É, pelo Story também. Mas, Nádia, esse trabalho seu, ele chamou a atenção, né? Porque uma educação para a paz é algo muito precioso. E quando você vem com essa proposta diferenciada, né? Não é uma proposta que se baseia apenas em aspectos, em lição de moral, né? A com certeza. educação para a paz é longe disso, né? Ela foge da questão de eu te ensino, né? Não, muito pelo contrário, você deixou claro, é o desenvolvimento, é o respeito a cada etapa que a criança e que mesmo a gente está passando e por isso, Com né, certeza. ela tem esse caráter tão especial. O que eu queria que você contasse para gente é como você foi parar em Brasília com essa proposta de educação para a paz. Então, no ano de 2004 mesmo, quando eu defendi o doutorado, a Secretaria de Direitos Humanos do Gabinete da Presidência fez um convite a todas as universidades do Brasil para que apresentassem trabalhos acadêmicos que envolvessem, na época, educação para a paz. E a única foi a minha. Aí a Orly me chamou, falou, Nádia, é a sua. Eu não vou, você vai, né? Falei, tá bom, eu vou. Então, eu fui lá, a gente apresentou, eu, né, apresentei a minha pesquisa, era a única pesquisa acadêmica, né? E demorou bastante para surgirem outras, mas surgiram, ainda bem. E lá, então, eu apresentei, conheci vários grupos que trabalham questões da educação para a paz, né? Certo. Questões de direitos humanos, questões da violência. E foi, assim, muito rico para mim, porque aí, a partir daí, também, a gente pôde trocar ideias, perspectivas de diferentes, principalmente no campo da filosofia, né? Que é mais estudado, no campo da filosofia, da sociologia, mesmo na psicologia, mas não na nossa psicologia genética, entendeu? Certo. Então, foi oportunidade de fazer trocas, foi muito interessante, fiquei muito feliz, né? Porque mostra, assim, não é um acordar, mas um despertar para a necessidade, naquele tempo, 2004, né? De se trazer esse conteúdo para a escola de uma forma mais organizada, estruturada, como era e é, né, a minha proposta do meu mestrado, do meu doutorado, e que foi abraçada pelo GEPAS. É Olha que isso. legal. Nádia, mas assim, o que que a gente pode, né? Por exemplo, eu fico aqui pensando, qual que é esse diferencial que essa proposta de educação para a paz traz para as pessoas, para as escolas, em relação a outras perspectivas, inclusive. O que que você pode detalhar, colocar como um exemplo? Como que essa educação para a paz consegue promover o desenvolvimento? Então, Maria, aí a gente
o nosso referencial é exatamente esse que você falou. Não Uhum. é uma educação para a paz que promove apenas relações harmoniosas, pelas relações harmoniosas, que é super importante. A nossa educação para a paz, ela tem como objetivo promover relações harmoniosas e desenvolvimento. Ela tem por objetivo melhorar a convivência por meio do desenvolvimento. O Quando você fala desenvolvimento, desenvolvimento, Nádia, assim, que tipo de desenvolvimento você está falando? então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de uma teoria, né? A Hum, teoria que promove desenvolvimento. Então, nós partimos da própria teoria. Eu vou falar bem rapidinho aqui. Por exemplo, Piaget coloca 4 fatores que interferem no desenvolvimento das pessoas, das crianças e de nós também, né? Principalmente das crianças, porque ele lida mais com o desenvolvimento cognitivo, com as estruturas, com a formação, das, com a construção das estruturas mentais. Mas vamos lá. Não vou falar dos fatores, eu vou falar de um deles, né? Por exemplo, um aluno, um jovem, Carlos, né? Ele está diante de um conhecimento novo na escola, está estudando, mergulha, né? E assimila uma série de conteúdos e ele fica feliz. Ele fala: Nossa, aprendi, que legal, né? Então ele teve a ideia dele sobre aquele conteúdo. Aí ele vai para a escola, seja para a faculdade, como já aconteceu comigo algumas vezes, ou vai para a escola, e o professor promove que eles discutam o mesmo tema em grupos. O que vai acontecer? O Carlos vai chegar e vai falar: Nossa, eu vi isso aqui. De repente, o Paulo viu outra coisa a respeito do mesmo tema. O João viu outra. E o Mário viu outra que é oposta daquela que eu tinha pensado. Então, o que acontece? O Carlos entra em desequilíbrio. Aquela ideia inicial dele foi desequilibrada. Ele não. falou: Poxa, não é bem assim. Olha aquilo ali como é interessante. Então, ele vai coordenando, ele vai levantando hipóteses sobre as ideias dos outros e a dele, ele vai selecionando aquilo que para ele não entra em contradição, né? Uhum. Então, vai formando pensamento crítico em cima de conteúdos escolares, né? Que é mais fácil, Certo. mas é muito importante, é completamente diferente de uma educação, Ixi, deu uma travadinha. entendeu? Calma. Porque Que é deu uma completamente diferente de uma educação. Aí parou. de uma educação onde a escola tenha uma metodologia de apenas apresentar o conteúdo sem discutir, né? Então, a Clarice. criança aprende aquilo fica como verdade, não desequilibra, decora. Então, a oportunidade, ele pode até passar no vestibular, fazer uma série de coisas, mas é uma oportunidade que a escola perde, que nós perdemos, de fazer com que o aluno reflita, né? Levante hipóteses, perceba que as coisas não são bem assim, que podem ser de outra forma. E isso é tão importante. Isso, quando eu falo do conteúdo. E nos relacionamentos, né? E nos conflitos do dia a dia, que é onde entra a educação para a paz. É muito parecido. Porque, veja, pegar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma amiga chamada Lúcia, que eu confio demais nela, adoro. A gente está sempre bem, sempre legal, confio tanto nela, até que um dia eu percebo, por alguma situação, que aquilo não é bem assim. Será que eu estou confiando mais do que eu devia? Será que está certo? E o que aconteceu? Eu fiquei, a minha amizade por ela ficou desequilibrada. Então, o que eu vou fazer na educação para a paz? Eu posso ter várias reações. Primeiro, eu posso ficar de mal, né? É Vamos muito fazer. normal. É.
ela vai me telefonar, não vou atender, né? Vou dar alguma desculpa. Ou vou brigar com ela, né? Ou qual é a opção da educação para a paz? Vamos conversar sobre isso? Vamos nos entender? Na hora de conversar e de se entender, as pessoas vão expressar seus sentimentos ou não. A conversa que a gente indica é essa, né? Vão falar como estão se sentindo. Vão falar, eu fiz isso porque eu senti isso, né? Então, é uma conversa que também promove Oportunidade. reflexões, levantamento de hipótese. A gente também começa a perceber contradições, né? Então, a educação para a paz precisa da educação intelectual, né? Então, às vezes, os professores comentam comigo, ai, Nádia, eu não sou psicólogo, eu não sei fazer essas coisas. Sim, mas precisa, é bom conversar, não precisa ser psicólogo, né? Basta que você tenha alguns princípios na sua cabeça de não lidar com os conflitos de forma violenta que dá para você trabalhar, né? Então, a gente fala, comece com outros conteúdos, né? Exercite na criança e dê espaço, crie oportunidade para ela poder falar, se expressar. Nádia, se você me permite te cortar um pouquinho, conforme você foi dando o exemplo, sabe o que que eu me lembrei? Do seguinte, porque hoje em dia a gente não fica mais de mal. A gente fica de mal, vai na rede social e começa a falar mal daquela pessoa. E o que que nós temos observado na escola, especialmente no Fundo 2, né? Oitavo, nonos anos, às vezes antes, né? Mas é que eu estou pensando nos 13, 14, 15 anos. As meninas ou os meninos, parece que é alguma coisa mais específica de meninas, é uma impressão que eu tenho. Elas brigam, três eram muito amigas. De repente brigaram. Duas ficaram juntas e começa a fazer comentários no Facebook atacando a outra. Quando eu tenho, né, essa noção de educação para a paz, porque isso acaba caindo na escola, porque as famílias pedem ajuda. Isso não é do contexto escolar, isso está fora da escola. Há aquela escola que fala isso está fora, não é comigo. E há aquela que acata e procura intermediar o quê? O relacionamento e a resolução desse conflito entre as meninas, né? Então, a escola está se modificando, né, Nádia? E mesmo essas relações que se dizem externas, né, não pode ser justificativa para lavar as mãos, porque as crianças ainda são as suas alunas, não é? Porque elas existem, estão presentes ali, né? Hoje nós sabemos de muitas escolas que estão criando grupos de alunos protagonistas, né, que ajudam a mediar. Então, nós temos, assim como nós temos o professor mediador no estado de São Paulo, que parece que já faz tempo que Isso, há alguns anos. é desarticulado, mas nós temos também alunos mediadores, né, que começou aí. Uhum. E tem vários vídeos com exemplos de como ocorre a mediação. Tem a equipe de ajuda, que são da Telma, né? E Que também é do nosso laboratório, só que ela é do GPEM, também faz um trabalho lindo com as equipes de ajuda, envolve os alunos, faz com que os alunos ajudem a resolver o problema. A nossa educação para a paz, ela não resolve o problema pelo aluno, nem pelo adulto. Ela conversa, né? Conversa, cria oportunidades para que converse, seja com a família, né? Geralmente é com a família, né? Que é mais envolvido. Há casos em que também são necessárias outras instâncias, que nós chamamos de interinstitucionalização. É quando
é quando precisa, por exemplo, acionar um CRAS, entendeu? Entendi. Quando é preciso, em casos graves, uma justiça restaurativa. Certo. Então, existem vários mecanismos que ajudam a gente a resolver os problemas de forma não violenta, né? Os problemas existem, estão aí. A educação para a paz não é uma utopia, porque tem gente que acha que paz é ausência de conflitos. Não sei se você já ouviu isso. Já, já. O Mas, que é paz? A ausência de conflitos. Impossível, né? Nós somos pessoas diferentes, com valores diferentes, perspectivas de vida diferentes, culturas diferentes, enfim, somos muito diferentes, ainda bem, podemos ser, né? E geralmente, onde tem pessoas com suas diferenças, as diferenças entram em conflito e acabam. Então, não é uma utopia, né? Os Nádia, a conflitos, gente briga com a gente mesmo, não é? com certeza. Mas é isso que é importante na educação para a paz, Maria. Quando a gente erra, né? Desculpa, Imagina. Toma água. Eu não é acho, problema. eu acho Não é assim muito problema. interessante isso, porque hoje você estava comentando, nossa, né? Como a gente erra, tem umas coisas que eu faço e a hora que eu me dou conta, eu fiz errado, não foi isso que eu queria fazer naquele momento. Eu achei essa uma ideia muito legal. É porque as emoções, às vezes, entram em alguns aspectos que pegam a gente meio de surpresa, né? E às vezes fazem com que a gente perca um pouquinho o controle e que a gente exceda os nossos limites, os limites que a gente que estuda educação para a paz, que está preocupada com isso, a gente coloca para a gente, mas de vez em quando, sem querer, a gente pode ferir alguém, né? Pode fazer uma coisa. O que é legal de a gente ter uma teoria? É essa teoria que aponta para a gente que a gente errou, Uhum, não é? E é essa teoria que vai nos ajudar a que da próxima vez a gente erre menos. Não é que a gente não vai errar mais, exato. né? Eu acho que isso é muito importante, porque senão você fica achando que é muito, né? Que é muito e não se aventura na educação para a paz, que é Exatamente. maravilhosa, é. Nádia, tem dois comentários aqui. Agora eu esqueci o nome da professora, acredito que seja professora, ela comentou que agora na BNCC existe essa preocupação de uma educação para a paz. É uma boa observação e está, sim, ao encontro daquilo que nós estamos colocando. E tem a Catarina que está fazendo a seguinte pergunta: a educação para a paz está ligada com a justiça restaurativa, não é isso? Isso. Essa é a pergunta dela. E é isso, certo? Inclusive, nós trouxemos para fazer uma palestra para a gente o Marcelo, que é um dos pais da Justiça Restaurativa aqui no Brasil, e ele apontou assim todas as. Não tem como, porque a Justiça Restaurativa tem como objetivo realmente restaurar as relações. Então, eles têm todo um processo que não cabe aqui agora, mas quem Aham. tem interesse vale a pena conhecer, sabe? Mas tem, é tudo a ver, né? A gente participa dos grupos deles, porque quando você quer restaurar, na minha tese de doutorado ficou muito claro para mim, nas falas dos alunos que foram entrevistados, né? Então, eles dizem assim, alguns dizem assim, sem usar a palavra restaurar, que é da justiça restaurativa, que a criançada lá na minha pesquisa eu nem conhecia, né? Mas eles diziam que para a gente voltar a conviver, voltar à amizade, nem sempre é preciso que se restitua aquilo que foi lhe tirado. Não sei se eu pulei parte. Por exemplo, se uma criança quebrou um brinquedo da outra, ou se roubou, quebrou a bicicleta, pegou a bicicleta, foi andar e voltou e quebrou.
se ofendeu. Os níveis mais. Então, tinha assim. Quer dizer, ele tem que devolver. Sim, E realmente, se você for ver, muita gente só sente que consegue perdoar quando é, lhe é restituído aquilo que ele perdeu. Entendeu? E precisa dessa restituição. certo. Restituiu, tudo bem, tá ótimo. Vamos continuar. Agora, tem pessoas que não. Elas dizem assim: não, não precisa restituir. Basta que a gente converse, que a gente se entenda e que eu perceba que ele se arrependeu do que fez. Né? Então, é um nível. Aí, gente, é que eu digo que a escola tem que estar aberta para esse tipo de trabalho, sabe? Porque veja o que é o desenvolvimento. Né? É completamente diferente. Por isso é importante a gente trabalhar com o desenvolvimento, porque é o desenvolvimento que produz isso. Né? Então, se você vive em ambientes familiares, ambientes na escola, que criem essa oportunidade para pensar, para trocar ideias, trocar perspectivas, até discutir no bom sentido, sabe? Eu vou usar uma expressão do meu marido que eu adoro, levantar a hipótese rival, né? Eu tenho uma hipótese e a outra Perfeita. rival. Então, a gente trabalhar tudo isso é muito importante. Promove, sim, desenvolvimento. Isso aí não Nádia, tem dúvida. e como é que uma educação para a paz pode ser implementada numa escola? Então, dessas formas que eu falei para você, Uhum. tanto nos conteúdos escolares, eu acredito que nas metodologias ativas participativas, na formação de projetos onde os alunos possam ser protagonistas, possam e trabalhem. Não fiquem apenas ouvindo, assistindo. Tem que ouvir, tem que assistir, tem limites, tem regras. Os alunos têm que valorizar, conhecer as regras, entender as regras. A gente trabalha, eu não sei que horas são, quanto tempo a gente tem. Eu estou Mas, olhando, hein? eu estou acompanhando. A gente ainda tem 20 minutos. Tá bom. Mas então, tem uma vez umas pessoas, algumas linhas, que estão trabalhando, como eu já disse para vocês, com grupos de, de ajuda, né? Que é Aham. maravilhoso. Tudo isso dentro da escola. Tudo isso ajuda, sim, a desenvolver a educação para a paz. Por quê? Porque essas equipes dão protagonismo ao aluno. Então, na hora de resolver um problema, os alunos são chamados para ajudar a resolver. Então, não é que o professor ou o diretor, na casa o pai, na empresa o chefe, mande ele pedir desculpa, mande ele fazer alguma coisa. Né? Então, Certo. nós vamos conversar, vamos levantar quais são os valores que estão sendo quebrados, né, ali naquela relação que gerou conflito. Né? Hum. Então, os valores que estão por trás das nossas atitudes, das nossas escolhas, é importantíssimo que a gente reconheça. É importantíssimo que eu conheça quais são os meus valores. Você tem os seus, eu tenho os meus. Às vezes podem entrar em choque, e aí vamos conversar. Né? Agora, eu tenho professores que falam assim para mim: Nádia, você fala tanto que educação para a paz ensina que conversando a gente se entende e a gente resolve os problemas. Parece que não é assim. Parece que conversar não adianta nada. É uma expressão que eu já vi muito, já ouvi. E só que você indo mais a fundo, você percebe o que é conversar. Né? Será que são essas lições de moral que você falou no início? Né? Pois Sem que, então,
sem que a criança, o jovem, às vezes o marido da gente, às vezes a filha da gente, né? Tem algumas discussões. Será que tem essa oportunidade para a gente colocar os meus valores são esses, os seus são esses? Como é que a gente pode chegar aí a trabalhar sem violência, sem autoritarismo, sem mandar você fazer desse jeito ou daquele? A gente precisa arrumar uma forma de modo que ninguém se esvazie, que os sentimentos continuem ali e os seus valores. Valor. Estamos falando de valores. E muitas vezes, também, os professores comentam comigo, comentam muito. Nádia, eu fui conversar com o meu aluno que fez isso, fez aquilo. Eu fui conversar com ele, perguntei para ele, por que você fez isso? Dei espaço, mas ele não respondeu nada. Ele não está acostumado, né? Exatamente. Não está Não acostumado, sabe, ninguém pergunta, né? não sabe. Então, o que a gente fala bastante é que vocês não podem desanimar, né? Não pode voltar atrás. Precisa insistir. E usar. Isso que eu falei para você, que a questão dos conteúdos sendo trabalhados também a partir do desequilíbrio dos conhecimentos anteriores, né? Para ele, através da conversa, do debate, da, do levantamento, né, de hipóteses e contradições no conteúdo, já vai ajudar muito também para que ele faça isso no campo da moralidade, dos valores. E é só assim que os valores são construídos. Na troca, na conversa, né? Na hora que esses valores são colocados em jogo, Maria, É, eles são contra-atacados. É aí que você vê o valor dele, né? Por exemplo, a amizade. A amizade, a Jussara, nossa amiga do laboratório, fez um trabalho exato. lindo de amizade. O Lindo. quanto e como a amizade evolui, né? Com o correr do tempo. Não apenas no tempo, dentro de ambientes que promovam o Vão essa. desenvolvimento, É. que promovam o desenvolvimento e que não promovam apenas uma aprendizagem passiva, né? O Yves de la Taille, a tese dele de livre docência, não, de titularidade da USP, eu não sei se você conhece, Vergonha, a ferida moral. Sim, eu tenho. Maravilhoso. Ele estudou o sentimento da vergonha, né? E como é a vergonha na criança pequena e como é a vergonha no adulto, né? O quanto ela vai se diferenciando quando tem oportunidade para o desenvolvimento. Se não, acaba crescendo aí adultos, né? Como ele mesmo diz, vou pegar a fala do Ives, que ele fala assim, tem adulto, né? Tem gente que tem vergonha de sair na rua com um carro velho, mas não tem vergonha de roubar para ter um carro novo. Olha as duas vergonhas aí, né? Então, uma pessoa, a importância, a contribuição de uma escola que cria oportunidade para os alunos se desenvolverem, está dando uma contribuição assim maravilhosa, né? Para o Brasil, para nós todos, e principalmente para o objetivo da que é a educação para a paz, que é a convivência, não negando os conflitos, pelo contrário, aproveitando, né? Até agora o que eu falei foi de fazer o que com os conflitos? Aproveitar. Eles, na verdade, eles são o disparador para o crescimento e o desenvolvimento. É a partir deles que você consegue fazer a criança, né, desenvolver e ter estratégias de resolução mais assertivas, menos agressivas, cada vez menos agressivas. Nádia, tem duas perguntas aqui para você. A Cris está perguntando assim: para entrar com educação para a paz numa escola, precisa que a direção aceite? E nessa pandemia, como é que a educação para a paz pode contribuir? Tá ótimo. Então, na escola,
o ideal, lógico, é que a direção aceite. Mas como a educação para a paz requer um espaço democrático, e as escolas brasileiras ainda são poucas que têm coragem de se aventurar por isso, então não é tão simples assim. Agora, é lógico que os professores podem começar, como é que a gente fala? Passo de formiguinha, Exatamente. entendeu? Na sua sala. Eu tenho um material que eu ando estudando, até a gente está preparando um curso novo sobre indicadores de paz na escola, que ele mostra que até o material didático tem características de educação para a paz. Olha só que legal. É muito legal, sabe? Muito mesmo. Que As interessante. características do material didático. Então, é possível, não há o ideal. O ideal realmente é que todo mundo se envolva, né? Deixa eu também falar mais uma coisinha. Para aquele que quer se aventurar, o que que acontece? Quando a gente se entusiasma e acredita que aquela ideia vai dar certo, como essa proposta de uma educação para a paz, a gente evidentemente quer contagiar toda a equipe docente e a direção para a gente fazer uma transformação. No entanto, às vezes, nós, na maioria das vezes, a gente precisa de um tempo para quê? Para participar do grupo de estudo, para ler mais coisas, para a gente ficar com embasamento que nos dê condições, inclusive, de argumentar e começar as estratégias na sala de aula. Né? Aquilo que a Nádia acabou de falar, passo de formiguinha, é o conselho, se conselho fosse bom a gente não dava, vendia, mas é a estratégia mais adequada para que nós tenhamos fôlego, porque de repente você vem com uma proposta para a escola inteira, mas as outras professoras não querem, não é que elas não querem, aquilo ainda não tocou a elas, elas têm uma outra prioridade. Não é que ninguém gosta daquilo que você faz, ninguém. Essa também é uma educação para a paz, certo, Nádia? É, é, não é você o problema, né? Não é com você. É que naquele momento a proposta ela não foi adequada para todos. E se a proposta é legal, começa você a estudar, a estruturar e a envolver devagar toda a escola. A direção, olha, não tem uma diretora que se negue a desenvolver essa proposta quando ela está clara. Se você for com uma história meio enviesada, minha mãe, eu já fui diretora, a Nádia foi diretora, a gente fala, ai meu Deus do céu, o que essa professora quer? Eu tenho que entender o lado humano da pessoa se eu quero trabalhar também uma educação para a paz. Eu também tenho que ir em paz, não é? É, porque às vezes a diretora não sabe o que é, né? Não sabe o Aham. que é, pode ouvir, não quer. Gente, eu sei que tem pessoas que não sabe, acha que é realmente ausência de conflito. Então não acredita nisso, né? Então não quer. Então, precisa realmente conhecer, pode estudar, pode ler, pode procurar, mas é aquilo que a gente está falando desde o começo, né, Maria? Ah, quando você está numa profissão, você tem que, né? Meu dentista vai lá para os congressos dele, todo mundo vai para o congresso, nós também temos que ir. Com certeza. Nós também temos que estar, assim, sabendo das coisas e procurando aquelas que estão mais adequadas para as nossas necessidades, né? Tem escolas e escolas. Agora, eu realmente já passei por escolas que no meio do curso foi abortado, né? E a gente percebeu, sabia direitinho o porquê, né? Porque, mas isso há muitos anos atrás. Hoje já o pessoal já está mais aberto. A gente sabe, eu não vou citar nomes aqui, mas escolas muito tradicionais, muito fechadas, estão, nossa, se abrindo, procurando a gente com novas perspectivas, porque o aluno mudou. Ele não aceita mais um não do professor.
ele se revolta, não é? Tá, e tá certo. Então, então eles estão percebendo e começa a perder aluno, né? Então, É, uma coisa e vai fazendo com que a gente vá sendo também mais assim procurado, né? Pessoas mais interessadas. Nádia, para engatar a sua outra resposta, tem mais uma pergunta, que eu acho que são Hum. coisas que têm a ver. Qual a importância da família na educação para a paz? Então, a família, ela é mais um espaço de convivência. Nós Ah, temos na escola um espaço, vamos dizer assim, eu tenho uma família que é autoritária, briguenta, violenta, e eu tenho. Catarina, ela está respondendo a sua pergunta, tá, Catarina? O que fazer quando apenas um lado enxerga a necessidade? A Nádia está respondendo a sua pergunta, preste atenção. Desculpa, Aí pode continuar. a escola, os pais reclamam disso, né? Desculpa, os professores da escola reclamam. O que adianta a gente se matar? Aqui chega na casa, tudo que a gente faz aqui é desconstruído lá, né? Uhum. Então, o que a gente já viu acontecer? Eu não estou falando isso porque eu acho que talvez. Não, já viu acontecer. Todas as vezes, não. Mas é possível acontecer. O aluno passa a ter. Não, isso é certo. O aluno passa a perceber que os problemas são resolvidos na casa dele de um jeito e na escola de outro jeito. Se a escola não liga e não resolve, ou resolve igual a escola, os dois resolvem iguais, o aluno vai aprender o quê? Que esse é o jeito de resolver. Então, a escola pode e deve mostrar para o aluno que ele tem, sim, outra forma de resolver os problemas, os conflitos, né? E que vai depender da opção dele. Muitas vezes, a gente sabe de alunos que fizeram a opção por seguir a escola e chegaram em casa, cobraram dos pais, atitudes mais dignas, né? Que aprendeu que isso não pode fazer, que não se faz isso, e acabou sensibilizando os pais que até foram, né? Já a gente sabe de pais que vêm até a escola agradecer, né? Agradecer pelo porque às vezes eles também não sabem, muitos estão achando que estão fazendo certo, né? Eu acredito muito nisso, que os pais não erram por desamor, sabe? Eles erram porque não sabem, acreditam, foram educados de uma determinada forma, acham que aquilo é o ideal, né? Exatamente. Bom, quanto à pandemia, nós sabemos o quê? Que durante a quarentena está acontecendo muito estresse, né? Muitos desentendimentos, até muitos divórcios, né? Que a gente ouviu Pois falar, é. Violência. violência doméstica, né? A impressão que me dá, eu vou pegar até um pouco da expressão do meu amigo Eduardo Amos, né, do nosso grupo, que ele diz assim: nós dizemos junto com ele que nós temos sim o nosso lado sombra. Nós temos. Ele existe, né? Não podemos negá-lo. E esse lado sombra nessa pandemia pode estar aparecendo com maior vigor. E o que a educação para a paz nos traz? Ela nos traz o nosso lado luz, o nosso lado solar, a nossa alegria, o colorido da vida. A educação para a paz aponta que tem jeito sim, né? Que a gente pode resolver os problemas. E essa frase do Edu, que é bonitinha, que ele fala reconectar a convivência, que parecia perdida, acabada. Olha que Né? lindo. É lindo. Ele é muito especial. Então, pegando esse lado sombra, esse lado luz, que eu acho que eu gostaria até de, não é encerrar, mas deixar mesmo para vocês. Que a educação para a paz é isso, né? Ela mostra a perspectiva de luz, de esperança, de uma vida melhor, não apenas em casa, na escola, mas também em casa, nos lugares.
que a gente frequenta. Uma coisa que tem acontecido bastante são os cursos online, né? E mesmo sem ser online, já vinha acontecendo, agora influou, sobre técnicas de comunicação, porque a gente sabe que a comunicação ela vem carregada, né, de Hum? violência e de paz, né? Ou de harmonia, ou de busca, pelo menos, de paz. Então, nós temos aí, por exemplo, técnicas como escutativa, linguagem descritiva, 4 minutos. mensagem eu, do Gordon, né, do Gordon, Aham. as técnicas de comunicação não violência do Marshall Rosenberg, com seus 4 tipos lá. E temos também o Dale Carnegie, com treinamento de habilidades. São livros que estão aí esgotados, sendo vendidos, por quê? Estão buscando exatamente isso. E há, enfim, a nossa educação para a paz, que é baseada em princípios. Então, se você quer coordenar as duas, é muito legal. Você pode usar técnicas, mas sem se esquecer que o princípio da não violência, o princípio da amizade, da solidariedade, do perdão, devem estar embasados. E aí sim, eu tenho plena confiança que a pandemia serviu para a gente crescer. Foi um período de conflitos que provoca, para quem quer, né? O desenvolvimento. Acho que a minha mensagem era essa. Espero ter contribuído. E o que vocês precisarem da gente aqui do GPAS vai ser uma alegria imensa. Obrigada, viu, Maria? Muitos elogios aqui para você, tá? Ai, que bom, Pessoas que te obrigada. conhecem, que você é maravilhosa, que você é um ser humano de luz, lição de vida, né? E essas pessoas também estão pedindo, Nádia, bate uma foto da capa desses livros que eu acho que você tem. Quais esses últimos que eu Essas falei? referências, isso, porque aí eu monto outro post e coloco para todos, compartilho para todos, tá? Tá bom. Então, Tá. gente, vou mandar para vocês o link do Facebook do grupo da Nádia. Participem. Eu já tenho uma mensagem aqui de uma pessoa que quer participar, é a Adriana. Eu vou falar, eu passo para ela o seu e-mail, tá? Eu agradeço imensamente você por essa sua disponibilidade, esse seu carisma e tá apoiando, me apoiando, né, nessa É tarefa de isso. levar conhecimento. Muito obrigada, Nádia, muito mesmo. E o seu trabalho. É muito bom poder contar com isso. Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Quinta-feira tem uma live sobre educação para o consumo pela editora Donis. Convido todas vocês. A Marianela vai estar na live, viu, Nádia? Você Já. Ela tem a conhece, banca né? de doutorado, adoro. Vai ser muito legal. Eu, a Adriana, a Marianela e a Valéria. Muita gente, a Adriana Santa Rosa estava aqui, a professora Denise, ai, nossa, agora nem me lembro mais, que entraram para prestigiar esse momento. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Vai ficar gravado no YouTube também, então me segue lá no YouTube, assiste de novo essa live maravilhosa. Tá joia. Obrigada, viu, pela oportunidade. Um beijo para Muito todos que obrigada. nos acompanharam e para você. Até mais, Obrigada. gente. Tchau. Tchau.